Estamos numa série de mensagens na primeira carta de Pedro. A gente está quase terminando, na próxima semana vai ser nossa última mensagem nessa carta que a gente tem aprendido tanto. O apóstolo Pedro deixou essa palavra para nós de tanto encorajamento em tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de incerteza. E a gente está finalizando aí essa carta de Pedro. A partir de março a gente começa a nossa nova série de mensagens, que é Páscoa. E são mensagens que vão nos preparar para o domingo de Páscoa, que é o primeiro domingo de abril. Então vão ser 5 reflexões aí a partir do próximo mês. Hoje nós vamos continuar no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 19. Semana passada a gente fez o começo do capítulo 4 até o versículo 7, e esses outros versículos, inclusive que o pastor Clóvis pregou ontem, se vocês estão ligados aí na série anterior sobre a igreja que devemos ser, eu já tinha tratado esse texto, que é do 11 ao 18. Então, se você quiser ouvir essa mensagem que a gente não colocou nessa série, está lá no Spotify da base, disponível também na primeira série que a gente fez aqui no Polo. Então, por isso a gente vai saltar esse texto também. A gente não vai conseguir trabalhar todos os textos de 1 Pedro, como eu falei na semana passada. Então, nós vamos aqui para esse de hoje, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu vou ler aqui a NVI, a nova versão internacional, é a mesma que está projetada aqui, se você quiser acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar? Deus amado e bendito, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, te agradecemos por termos acesso às Escrituras, e eu peço que o Teu Espírito Santo nos dê a iluminação necessária para compreendermos, meu Deus, para que aquilo que o Senhor falou e tem falado ao longo dos anos por meio das Escrituras também fale ao nosso coração nessa manhã. Nós cremos que a palavra é inerrante, infalível, inspirada, suficiente, autoritativa, é o nosso bom alimento, Pai. Então que o nosso espírito, que a nossa vida seja alimentada nessa manhã por meio da Tua palavra, que nada tire a nossa atenção, mas que o nosso coração e a nossa mente estejam voltados para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma das coisas que eu mais gosto na vida, lá em casa a gente come pipoca até para assistir jornal. A gente gosta muito, eu e Maria, a gente tem pipoqueira elétrica, a gente tem pipoqueira de... Um presentaço que a minha esposa me deu foi aquela pipoqueira da Tramontina, era meu sonho ter aquela, que gira assim, encaixada. Porque eu tinha aquelas panelas ruins do centro, que rolava e a tampa bagunçava, mas a minha esposa me deu uma pipoqueira profissional. E eu fiquei muito feliz por isso, mas isso era um golpe, porque ela gosta, né, e manda eu fazer, então tudo bem. Mas essa é uma das coisas que a gente mais gosta de comer, como Maria chama, um belisquete. A gente sempre faz de noite e tal para comer pipoca. E aí eu não sei se vocês gostam ou não, mas é muito bom. Se vocês nunca experimentaram, é uma coisa muito boa mesmo. Mas não sei se vocês já se perguntaram como que aquele milho, aquele grão duro para dedéu, se torna algo assim interessante, crocante, gostoso, né? Já tentou comer um milho daquele sem estourar? É impossível, haja dente para aquilo, né? É muito duro. E aí é interessante como aquele grão tão duro, tão intragável, engolível, pode se transformar em algo tão saboroso e gostoso e tal, que a gente se diverte ao comer.
Existem muitas teorias sobre o surgimento da pipoca, e uma delas é de que um agricultor, diante de uma safra que não deu certo, ele pega todas aquelas espigas secas e joga, junta tudo e toca fogo para queimar, para se livrar daquelas espigas. E então, quando ele dá as costas, começa a voar pipoca. Imagina, é uma maravilha, uma pipoca voando para tudo quanto era lado, e a partir daí, então, ele percebeu que aquele milho servia para virar um alimento, que é a pipoca. Se é verdade ou não, a gente não sabe, porque existem muitas histórias aí do surgimento da pipoca. Mas cientificamente, aquele grão lá que é super duro, ele tem tanta água, que quando ela é submetida a altas temperaturas, aquela pressão dentro dele faz com que aquele milho, aquele grão estoure e vira então aquela flor do milho que é a pipoca. E a gente não percebe o tanto de água que tem ali, afinal de contas é tão duro, tão difícil ali aquele grão se tornar então a pipoca que a gente conhece. A verdade, meus irmãos, é que nesse texto de hoje também a gente vai ver Pedro orientando os cristãos que sobre a alta temperatura que eles vivem, o fogo que surge no meio deles, que a gente pode entender como dificuldades, sofrimentos e lutas, revela também coisas preciosas da vida. Que se eles não fossem submetidos a esse fogo, a alta temperatura, talvez eles não se tornassem uma pipoca. No sentido de que, se não passassem por toda essa aflição, eles não descobririam algumas preciosidades da vida com Cristo. É o fogo que vai revelar verdades interessantes sobre a nossa caminhada. É a aflição, é o sofrimento, é a dificuldade que vai trazer à tona qualidades que talvez estivessem escondidas ali dentro de um grão duro e seco. Nesse texto de hoje nós vamos ver então 5 instruções do apóstolo para um tempo em que o fogo estava queimando no meio dos cristãos e um pouco depois queimando até literalmente. Por isso nosso tema de hoje é ser cristão é fogo. Para os pentecostais, se preparem para queimar hoje. Para os que não são, vão entender de uma outra maneira. Nós vamos então ver essas 5 instruções, essas 5 verdades que o apóstolo Pedro então nos traz no texto. No versículo 12, ele já começa dizendo então, amados, que é um tom que Pedro tem usado para mostrar esse carinho, esse afeto pelos irmãos que recebem essa carta. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Primeira verdade que Pedro traz então para aqueles cristãos é que o fogo é inerente à vida com Cristo. Diante da realidade que eles estavam vivendo, que a gente já tem tratado aqui ao longo desses domingos, de perseguição, de hostilidade, de insultos, essa era a realidade, o contexto que aqueles cristãos estavam vivendo ali nessa segunda metade do primeiro século. Pedro então inicia esse trecho da carta retomando essa temática do sofrimento. Ele estava falando disso no início do capítulo, aí meio que ele dá uma pausa para tratar sobre essa urgência do tempo para nós servirmos, e agora ele retoma essa temática do sofrimento, que é algo bem presente ao longo de toda essa primeira carta. E uma coisa que nós devemos compreender na Bíblia é que fogo é sempre fogo. Fogo sempre vai significar fogo. A diferença entre as passagens que trazem esse contexto é que esse fogo vai servir para condenação ou ele vai servir para purificação. Mas o entendimento de fogo é sempre de dificuldade, de ardência, de sofrimento, em todas as passagens em que a gente olha esse fogo. Ou ele vai queimar para purificar, ou ele vai queimar para condenação. E aqui a gente já viu logo no início que o fogo refina a nossa fé. A gente falou isso no nosso primeiro encontro aqui na mensagem, na série de Pedro, que o fogo é responsável por revelar a qualidade da fé do cristão. E esse contexto aqui de hoje aponta para esse mesmo sentido, que o fogo não arde na vida do cristão para condenação, mas para purificar a sua vida. Que o fogo que arde na vida do cristão vai revelar a qualidade da sua fé.
Isso quer dizer que esse fogo, que muitas vezes é o sofrimento, ele vem para fortalecer a nossa vida, para fortalecer a vida do cristão. E não há como ser um cristão, ser um discípulo, ser um seguidor de Jesus, sem que haja amadurecimento. Em vários trechos nós vamos ser exortados a crescer na fé, a abandonar a comida rala, o leitinho, para partirmos para algo mais sólido. A Bíblia sempre nos confronta e nos exorta a amadurecer, a crescer, a desenvolver. A gente nunca pode olhar para trás para a nossa caminhada e considerar e olhar hoje e pensar que a gente está vivendo do mesmo jeito quando a gente começou com Cristo. Não, somos encorajados pela Bíblia a amadurecer, a crescer. A nossa vida deve ser assim, deve refletir essa verdade. E diante dessas exortações, é o fogo, muitas vezes, é o sofrimento, se não todas as vezes, é que vai ser responsável pelo desenvolvimento da nossa fé. Então Pedro vai dizer: não estranhem, não fiquem surpresos, não sejam surpreendidos como se isso fosse algo que não fizesse parte da nossa vida. Não olhem para o fogo que surge no meio de vocês e fiquem espantados. Eu sempre costumo dizer para quem está iniciando na fé: se você busca um evangelho de facilidade, de mar de rosas, abandone então a igreja, porque não é isso que o evangelho ensina. Ser cristão é fogo, e ser cristão é passar também pelo fogo. E essa é uma consciência que Pedro está revelando para aqueles irmãos, dizendo: não se espantem. E esse não estranhar, não se surpreender, não se espantar, não é apenas de não tomar um susto, mas não olhem para aquilo com estranheza. Não é só uma surpresa, não é só a gente olhar para o fogo e se surpreender: nossa, eu não esperava por isso. Mas é não achar que isso não vai fazer parte da nossa vida. E Pedro está exortando aqueles irmãos, falando sobre isso. Não tomem esse susto, não se surpreenda. Infelizmente, meus queridos, há pessoas nas igrejas que buscam a Deus para receber as bênçãos dessa terra. Existem pessoas que estão na igreja de domingo a domingo, semana após semana, porque querem conquistar nessa vida coisas para si, bênçãos terrenas. Mas essa não é a proposta do Evangelho para nós. Não são essas as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu poderia hoje oferecer aqui um Evangelho mais fácil, mais doce, para que todo mundo daqui saia super motivado a viver agora uma vida próspera aqui nessa terra. Mas para isso a receita é: trabalha, rala bastante, que aí vai vir o resultado. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é para nos preparar para as aflições que nós somos submetidos aqui. Essa mensagem de facilidade, de tranquilidade por todo o tempo nessa vida, não é a mensagem de Deus para nós, não é o que contém na sua palavra. E quando nós não temos essa compreensão, a gente questiona o Senhor e a gente não aceita passar pela aflição. E essa é uma característica de imaturidade na vida do cristão. Quando a gente olha para a adversidade, a gente olha para as situações difíceis que nós estamos enfrentando e nós não aceitamos passar por isso como se algo estranho estivesse acontecendo, revela para nós que nós somos imaturos na fé e nós desconhecemos a palavra. Pedro diz: não se surpreendam com essas coisas. Não se surpreendam, não se espantem. Se nós não devemos nos surpreender, então qual que deve ser o nosso sentimento diante da aflição? Se a gente não pode se espantar diante do fogo que surge, então o que a gente tem que fazer? Qual é o sentimento? A resposta vem no versículo 13. Nós não devemos nos surpreender, não devemos nos espantar com isso, mas devemos nos alegrar. Pedro diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, o fogo é inerente à vida do cristão, faz parte da caminhada. Assim como precisamos comer, beber, dormir e acordar, o fogo também está presente na vida do cristão.
Mas aí a gente tem uma outra perspectiva, quando a gente olha para o fogo, quando a gente olha para o sofrimento, é essa, de que o fogo também é bênção. E isso está revelado aqui nesse texto. Pedro então está falando que no lugar do espanto, nós devemos sentir alegria. E algumas pessoas têm dificuldade de entender a Trindade. Algumas pessoas têm dificuldade de entender a eleição de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de entender a criação. As pessoas têm dificuldade de entender se o dilúvio foi literal, se foi global, e outras discussões da Bíblia, o sexo dos anjos, e por aí vai, se Adão tinha umbigo, né? Todo mundo tem essas questões, esses dilemas aí na vida, na caminhada cristã. Mas, meus irmãos, eu vou falar uma verdade aqui para vocês e confessar os meus pecados. Verdade mesmo, dificuldade mesmo, é se alegrar em meio ao sofrimento. Tem gente que quer discutir essas questões teológicas profundas e fica questionando a Bíblia por causa disso, mas eu olho para o texto como esse e digo assim: diante do fogo eu não posso me surpreender, mas tenho que me alegrar. Irmãos, difícil é isso. Difícil não é entender se anjo tem sexo ou se Adão tinha umbigo. Isso aí pouco importa, não vai alterar em nada a minha caminhada com Jesus. Agora, olhar para a Bíblia e dizer assim: olha, diante do fogo que surge entre vocês, não se espantem, mas se alegre. Isso é que é difícil. Confesso essa dificuldade para vocês. E esse texto aí está trazendo esses verbos aí de alegrar-se e participar do sofrimento. Eles estão sendo utilizados aí pelo apóstolo, indicando uma continuidade do tempo. É como se Pedro dissesse aí: à medida que estão participando do sofrimento de Cristo, também se alegrem. A ideia do apóstolo quando escreve isso é dizer que isso é algo contínuo, não é algo pontual, mas à medida que vocês estão participando do sofrimento, nessa mesma medida continuem se alegrando. Não é algo só de um momento, mas é algo constante. Mas essa alegria, ela não é despropositada, ela não é uma alegria sem motivos, ela não é uma alegria forçada pelas nossas vidas aí, que a gente tenta praticar. Nós devemos nos alegrar com o fogo que surge entre nós, porque ele revela duas coisas preciosas. A primeira delas é que é uma bênção da comunhão com Cristo. Olha o que Pedro está dizendo: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, Paulo fala sobre isso, dizendo que não é dado para nós apenas a alegria de crer, mas também não só o privilégio de crer em Jesus, mas o privilégio de participar dos seus sofrimentos. Aos Romanos ele diz que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Não há como ser filho, não há como ser discípulo, sem que também eu participe dos sofrimentos de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ser crucificado como Ele? Não. É a nossa referência em compreender que, assim como o próprio Jesus perfeito foi perseguido, insultado e morto, nós temos que estar diante dessa mesma perspectiva, dispostos a sofrer por Ele. Ele que foi santo e perfeito, não foi compreendido, rejeitado. Imagina nós que ainda temos pecados e defeitos. Mas Paulo, Pedro reforçam essa ideia de participarmos desse sofrimento, revelando para nós a comunhão com Cristo. O fogo, o sofrimento que nós enfrentamos, que nós passamos, revela a bênção da comunhão com o Senhor Jesus. Porque se participamos com Ele no sofrimento, quer dizer que nós estamos em comunhão com Ele. Essa é a demonstração de comunhão com Cristo, que sofreu antes de ser glorificado. Isso confirma que Jesus foi dizendo ao longo do seu ministério na terra: vocês serão odiados pelo mundo, vocês serão perseguidos.
Não desanimem diante das provações e aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus para os seus discípulos. A vida não vai ser fácil, a caminhada não será tranquilona, não vai ser um spa, não é um momento de férias, mas vocês sofrerão perseguições. Mas fiquem firmes, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro está dizendo: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O fogo é bênção porque revela a bênção da comunhão com Cristo e porque revela para nós uma bênção futura. Pedro está dizendo que, à medida que nós participamos, enquanto estamos sofrendo, mostrando essa comunhão que nós temos com Cristo, nós devemos nos alegrar, porque quando a glória for revelada, vocês exultarão com grande alegria. E esses dois temas aí são bastante abordados por Pedro na sua carta. A gente já tem visto isso aqui: sofrimento e glória, sofrimento e exaltação. O mundo acredita que a glória, ela é a ausência do sofrimento. Se a gente olhar para as pessoas e ver como elas, se a gente fizer uma enquete e perguntar o que vocês acham que é uma vida bem-sucedida, talvez eles vão olhar e dizer assim: é uma vida tranquila, estável financeiramente, uma vida que eu tenha condições de fazer uma viagem quando eu quero, de frequentar os lugares que eu gostaria de frequentar. Essa é uma vida tranquila, uma vida de glória, essa é uma vida de ausência de sofrimento. Mas o cristão deve olhar para o mundo de uma maneira diferente. E que olhar é esse? Olhar que a provação presente é a demonstração e a certeza da glória futura. Que aquilo que estamos passando agora, ora, meus irmãos, pensa comigo aqui que maravilha. Assim como Jesus disse: vocês que se tornarão, vocês que são meus discípulos, aqueles que virão a me seguir após vocês, passarão por aflições, perseguições e dificuldade. E isso estava se cumprindo naquele momento, e aquilo também se cumpre nos dias de hoje. Então, se tão certo como os discípulos de Jesus serão perseguidos, é certo que a glória futura também virá para desfrutarmos. Se aquilo aconteceu de fato, não há motivo para duvidarmos que exultaremos com grande alegria quando a glória de Cristo for revelada. A notícia não é só de dificuldade, de que vocês serão perseguidos, de que o fogo surge entre vocês, de que o fogo e o sofrimento estão presentes, mas assim como é certo que isso aconteça, é certo que vocês se alegrarão grandemente quando a glória de Jesus for revelada. Que maravilha, meus irmãos! É a maturidade que vai nos mostrar que hoje é necessário a gente renunciar a algumas coisas, que hoje é necessário a gente abrir mão de alguns prazeres, de alguns descansos, para que no futuro a gente desfrute de prazer e gozo eterno, descanso. Eu vejo as pessoas hoje muito preocupadas em descansar, e é certo que a gente vive uma vida puxada, com muitos compromissos, talvez alguns nem tanto, mas a gente tem compromissos ao longo da vida. Ao longo do dia a dia, durante a semana, a gente vai preenchendo nossa agenda para coisas por fazer. E o nosso corpo se cansa, e eu sempre digo que o descanso ele é um princípio bíblico que a gente não deve abrir mão. Por isso, por exemplo, eu não abro mão das minhas férias e sempre digo para os irmãos, digo sempre: tirem férias. Tem gente que abre a boca, né, cheio de orgulho: eu trabalho há 30 anos na empresa e nunca tirei férias. Eu disse: só tu que acha isso bonito, eu não acho. Eu não abro mão, todo ano eu tiro as minhas férias. É necessário para a gente espairecer um pouco, sabe? Descansar a mente, descansar o corpo. Mas dentro de uma perspectiva geral, meus irmãos, o descanso que nós teremos de fato é somente no céu, um descanso no Senhor. Isso acontecerá também quando a glória de Jesus for revelada. E ele diz: vocês exultarão com grande alegria.
Essa é uma característica de uma maturidade, de uma compreensão de alguém que já está experimentado na fé. Nem todo dia a gente está disposto a enfrentar as dificuldades. Nem todo dia a gente está disposto para levantar e está preparado para tudo. Mas essa é uma perspectiva do atleta, por exemplo. Alguém que quer competir para participar de uma grande competição, de receber um prêmio, o que ele precisa fazer? Ele precisa treinar exaustivamente. E você acha que o atleta ele vai acordar todo dia? Nossa, hoje eu vou treinar até sangrar. Não, hoje eu estou disposto. E no outro dia também. Não. Você já que aquele rapaz, quando vai lá em casa, quando ele chega para eu treinar, eu já olho para ele, dá uma raiva dele. Eu digo, para que ele veio hoje? Não gosto de treinar. Mas, deixa para lá. Mas o atleta, que não sou eu no caso, vocês estão percebendo, ele tem esse objetivo de vencer, de estar em cima do pódio naquele grande dia. Essa é a perspectiva, meus irmãos, essa é a compreensão, é disso que Pedro está falando. Alegrem-se participando do sofrimento de Cristo, porque um dia vocês estarão no pódio. E não é no pódio dessa vida, talvez aqui você nem conquiste as coisas que você sonha. Talvez sim, mas talvez não. Talvez você não vá realizar os seus sonhos aqui nessa vida. Talvez sim, talvez não. Talvez você não tenha o salário que você pretende, a família que você sempre sonhou em ter, morar no bairro que você sempre quis. Talvez essas coisas não aconteçam. Eu peço a Deus e oro para que isso seja realidade na sua vida, e se Deus te abençoar, amém, nós vamos ficar felizes juntos por isso. Mas, se isso não acontecer, não tiramos os olhos do pódio, e o pódio é na eternidade. O pódio é lá na presença de Deus, quando a glória de Jesus for revelada em sua plenitude, exultaremos com grande alegria. Sabe o que quer dizer exultar com grande alegria? É uma alegria espiritual que o mundo não pode nos oferecer. Pensa na coisa que te deixa mais alegre, mais feliz. Quando você estiver diante do Senhor, essa alegria é incomparável a essa alegria que você pensou agora. É muito maior, é o que Pedro disse lá no primeiro capítulo, é indizível essa alegria. É uma alegria que as nossas palavras não podem expressar, que nós só experimentaremos quando estivermos diante do Senhor. O fogo é bênção, porque ele revela que existe uma bênção futura. Outra verdade que Pedro nos revela aqui é que nós devemos sempre observar aquilo que nós estamos vivendo. O versículo 14 aí, ele diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Versículo 16: contudo, se sofrem como cristãos, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Examine o fogo. A gente viu que, lá no primeiro ponto, que o fogo faz parte da vida do cristão, mas também faz parte da vida do ímpio. As pessoas que não estão em Cristo, os incrédulos, os de coração endurecido, os que rejeitam o Evangelho, também sofrem com fogo. Nem o cristão está numa redoma poupado do sofrimento, como o incrédulo também não. O fogo vem para todos os lados e queima todo mundo. Mas nós precisamos examinar e perceber então qual é a causa do fogo. Como trabalho com comunicação, então às vezes chegam algumas notícias para a gente de um incêndio em determinado lugar. E aí vai lá investigar. É horrível fazer incêndio. Quando eu era repórter eu fazia, já fiz algumas vezes. Você chega de volta na redação e você está defumado. É só fumaça, não tem como, você pode ficar distante, mas você chega na redação e o pessoal começa a fazer assim. A única vantagem é que a gente sai cedo, o chefe já liberar, você está só fumaça, vai embora, né? Então é bom, é fazer fumaça, incêndio, e fazer mercado do peixe não é de Deus. A gente também volta só peixe. Mas vida de repórter não é fácil. E quando a gente volta, a primeira coisa que o chefe ali de reportagem pergunta é:
qual é a causa do incêndio. E muitas vezes, de imediato, não se sabe qual é a causa do incêndio. A gente tem uma região aqui da litorânea, né, daqueles montanhas, sempre período mais seco pega fogo ali, né? Mas tem um incêndio ali que acontece com data marcada, quando tem festa, quando tinha Réveillon, por exemplo, essas coisas lá na litorânea, os guardadores de carros tinham essa prática, eu estou falando isso para vocês porque foi constatado, de limpar os terrenos. Então eles tocavam fogo, porque ia ter festa com alguns dias depois, então o terreno tinha que estar pronto para guardar carro naquela região. Então às vezes a gente sabia, quando eram essas datas assim, perto de Ano Novo, a gente já sabia que o incêndio, a causa era isso, a polícia afirmava isso, o corpo de bombeiros. Mas às vezes não se sabe. Na nossa vida também de fogo, de sofrimento, a gente precisa ter essa inteligência espiritual, que é desenvolvida pelo conhecimento da palavra de Deus. Analisar qual a razão que o fogo está queimando na nossa vida. Por que estamos diante do sofrimento? Qual é a causa? E a primeira pergunta é pelo nome de Cristo? O texto vai dizer, se vocês são insultados por causa de Cristo, e insultados a gente pode substituir por fogo, que é o contexto, que é a palavra que Pedro está ilustrando aqui essa passagem. Então, se vocês são insultados, ou seja, sofrem, o fogo está ardendo aí no meio de vocês, por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. No versículo 16 ele vai dizer, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por causa desse nome. Se o sofrimento é por ser discípulo de Jesus, por seguirem a sua palavra, saibam que o ministério do Espírito Santo está sobre a vida de vocês. É isso que ele está falando. É como se Pedro tivesse escrito aqui, se vocês são insultados, que é o mesmo que injuriados, maltratados, difamados, a gente viu isso aqui também na semana passada, por causa do nome de Cristo, vocês são abençoados, pois a presença da glória, a saber, o Espírito Santo, repousa sobre vocês. Que maravilha, meus irmãos! Que bênção que é podermos contar com o Auxiliador, com o Consolador. Aqueles que sofrem, que são insultados, maltratados, seja qual for o caso específico que você sofra, que o fogo arda na sua vida, se é por nome de Cristo, se é por você seguir a sua palavra, se é pelos valores que estão na sua vida, que estão baseados nas Escrituras, você é bendito, você é feliz, você é abençoado, porque o ministério do Espírito Santo está sobre a sua vida. A ideia aqui se repete, né, do 14 e no 16, como a gente viu. E Pedro está usando aí a palavra cristão, que vai aparecer na Bíblia, no Novo Testamento, apenas 3 vezes. 2 vezes lá em Atos, e agora aqui Pedro utilizando essa palavra cristãos. Hoje é comum para a gente essa palavra, e infelizmente até uma distorção sobre isso. Então, seitas, religiões diversas que usam o nome de Cristo, dentro das estatísticas eles entram todos como cristãos, todos, porque não há uma análise bíblica para saber se o que eles professam de fato ao dizerem ser cristãos. Não, mas vamos ver aqui como é a sua doutrina. Não existe isso. A pessoa simplesmente se denomina cristão porque aquilo que ela segue, seja uma seita, uma filosofia, se usou o nome de Cristo, ela já entra globalmente nessa estatística de cristão. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que nem todo mundo que se diz cristão é cristão, a não ser que siga os princípios das Escrituras, siga os ensinos de fato de Jesus, se arrependa verdadeiramente dos seus pecados e tenha uma vida de comunhão com Deus, ele está fora disso se não é assim. Então, hoje para a gente é comum, ninguém vai dizer, você vai perguntar, alguém vai te perguntar e você vai dizer assim, eu sou cristão, e talvez ninguém vai se ofender por causa disso, nem vai rir da sua cara. Mas no primeiro século isso era um insulto. Se referir a alguém como cristão não era um privilégio, não era dizer aqui estão os cristãos, aqui estão os não sei o quê, não. Era um insulto, era uma ofensa, era pejorativo apontar as pessoas como cristãos. E com o passar dos anos ficou somente aqueles que são cristãos e aqueles que são pagãos. Mas a ideia da palavra é alguém como Cristo,
alguém que segue a Cristo, um discípulo. Algumas pessoas vão dizer que é como se fosse pequenos Cristo, mas não há tanta evidência que aponte para isso, pelos estudiosos. Mas a ideia é essa, de aqueles que seguem, que no começo era chamada como seita dos nazarenos, a seita do caminho, e depois foram chamados também, ou xingados, de cristãos. Então Pedro usa essa palavra para dizer isso, né? Então, se sofre como cristão, não se envergonhe. É como se as pessoas apontassem: olha lá, ó, um cristão, vocês acreditam? Aquele ali é cristão. Era uma ofensa. E Pedro está dizendo: não se envergonhem disso. Isso não é ofensivo. Se vocês sofrem por isso, não se envergonhem, mas glorifique a Deus por esse nome. Hoje a gente não tem essa perspectiva profunda, mas ser reconhecido como um cristão é um privilégio, principalmente quando a gente não tem que dizer que a gente é. Quando as pessoas olham e veem algo diferente, percebem isso, precisamos compreender isso como um privilégio. O cristão, ele nunca sofre sozinho. O Espírito Santo, ele ministra na sua vida. Ele nos ajuda. Ainda há pouco eu falei que sofrer por Cristo garante uma bênção futura, né? Nós vimos aí nos versículos anteriores. Mas agora a gente vê que nós não precisamos aguardar pelo céu, porque agora a gente já experimenta essa glória através do ministério do Espírito Santo. Ele repousa sobre vocês. Ele está sobre vocês. Nós temos esse consolo, nós temos esse cuidado, somos felizes. Antes, nós iríamos, no versículo anterior, desfrutar, nos alegrar futuramente quando a glória for revelada. Mas agora Pedro fala de uma bênção presente. O Espírito Santo repousa, está. E sabe qual é o motivo de alegria? É que nós não só desfrutaremos no futuro, na vinda de Cristo, mas hoje o Espírito Santo já está na vida daqueles que são filhos de Deus. O Espírito Santo já está presente. Pedro trata de uma bênção futura, mas também agora de uma bênção presente que está na vida daqueles que seguem a Jesus. Mas, analisando esse fogo, a gente vê que há o fogo por seguir Jesus, mas há um fogo causado pela desobediência, por não fazer a vontade de Deus, como consequência do pecado. Então examine, o fogo é por causa do nome de Cristo ou o fogo é por causa do pecado? Versículo 15 ele diz: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como alguém que se intromete nos negócios alheios. A intenção de Pedro é fazer essa reflexão. E a reflexão é: veja o motivo do seu sofrimento. Veja por que o fogo está ardendo na sua vida. É por causa do nome de Cristo? Bem-aventurados são vocês. Felizes vocês são porque o Espírito Santo repousa sobre suas vidas. Mas é porque vocês são assassinos? É porque são ladrões, criminosos? Ou porque estão envolvidos, se intrometendo naquilo que não pertence a vocês? Então mude de atitude. O fogo arde na vida do ímpio e do cristão, do crente e do descrente. Nós precisamos analisar a razão desse fogo estar ardendo, examinar por que o fogo está ardendo. Então olhe para a sua vida e veja que talvez alguns sofrimentos que você esteja vivendo, ou que você já viveu, ou que talvez você viva em algum momento da sua vida, pode ser causado pelo pecado, pelas decisões erradas, por se afastar de Deus, por desobedecer a sua palavra. Pedro diz que não seja por isso o sofrimento de vocês. Esses também irão sofrer, mas não seja esse o motivo do sofrimento de vocês, por serem ladrões, criminosos, se intrometer nos negócios alheios. Alheio dá um sentido amplo assim, até de fofoca, de se meter na vida das pessoas. Então o fofoqueiro também vai arder no mármore do inferno, junto com o ladrão, com o assassino e com todos os outros. Essa lista aí, né, que são só alguns exemplos que Pedro usa, não esgota essa lista toda. Mas que o nosso sofrimento, meus irmãos, não seja por causa do pecado,
Analise, olhe para a sua vida e veja por que esse fogo está ardendo. É por causa de Cristo? É por você defender o Evangelho? Ou é porque você se afastou do Evangelho? A perseguição, a aflição está presente na nossa vida, e não apenas para purificação, mas para testemunharmos de Jesus. Não podemos olhar para a promessa de consumação dos perdidos e do seu sofrimento, porque eles são assassinos, criminosos, porque eles são ladrões, e dizer assim, tem que queimar mesmo, né? Bem feito. Quem mandou ele agir assim? A intenção aqui não é a gente ser vingado por aqueles que cometem um pecado. Essa é uma tendência que a gente tem muito, muito forte, de querer se vingar. Me perseguiu, me roubou, matou alguém da minha família. É isso mesmo, fogo vai arder na vida dele, vai arder para sempre. Pedro não está falando isso. Ele está dizendo para nós analisarmos as nossas atitudes. E quando nós olhamos que pessoas sofrem por serem assassinos, ladrões, intrometidos, nós devemos fazer o quê? Anunciar, evangelizar, compartilhar a palavra de Deus. É você olhar para as pessoas que não estão em Cristo e saber que esse fogo que vai arder na vida delas não é um fogo de purificação, mas um fogo de condenação. E o nosso papel diante disso é levar as boas novas, levar a oportunidade para essas almas serem resgatadas por meio da pregação, por meio do nosso testemunho. Pedro tem falado isso ao longo da carta. O sofrimento de vocês constrange e pode despertar alguns para conhecerem a Jesus. Então, ao observar alguém que está sofrendo por cometer pecado, leve o Evangelho, leve o alívio para a alma dele, leve o descanso para o coração dele. Esse coração está nas boas novas de Jesus. Peça para Deus oportunidade para você levar essa mensagem para aquele que ainda sofre pelo fogo da condenação, do juízo por estar vivendo, não ainda do juízo eterno, mas já agora nessa terra, por cometer coisas que são contrárias à palavra de Deus. E por fim, em meio ao fogo, ainda não, agora é o 4, e o fogo purifica e condena. E aí ele continua o texto dizendo, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho? E ele cita uma passagem de Provérbios e diz, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Pedro está fazendo essa reflexão então sobre esse julgamento, é refletir sobre o fogo que queima entre os da casa de Deus e o fogo que queima no meio dos ímpios. Ele reconhece que passar pelo fogo não é fácil, é difícil. Passar pelo fogo não é uma situação às vezes prazerosa na nossa carne, mas para o cristão esse fogo é refinador, esse fogo é purificador. E Pedro está dizendo, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas compreendam que esse fogo está purificando a vida de vocês. Agora imagina aqueles que passarão pelo fogo da condenação. Se para vocês que estão na casa de Deus, vocês que são família de Deus, tem sido difícil, e olha que o fogo de vocês é para purificar, agora pensem sobre aqueles que estão no sofrimento. E a gente pega então aquele versículo 15 para compreender essa verdade, dizer que nós não podemos então nos vingar novamente, porque eles pecaram, porque o fogo deles é um fogo de condenação, porque eles não obedecem ao Evangelho de Deus. Se nós percebemos isso, que essas pessoas estão afastadas, distantes, desobedientes, então nosso papel é levar a mensagem do Evangelho. E agora sim, por fim, o nosso último ponto é que em meio ao fogo, confie e faça o bem. Versículo 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Nós já entendemos aí que nós não devemos nos espantar com o fogo que surge entre nós. Fomos instruídos a nos alegrar, porque existe uma bênção presente e uma bênção futura para os que sofrem por causa de Cristo.
E também compreendemos que esse fogo, ele passa pela casa de Deus para purificar o seu povo. Então, diante dessas verdades, que sabemos que nós não escapamos do fogo, não tem jeito, tem fogo, não tem jeito, ser cristão é fogo, é passar pela fornalha. O que nós fazemos diante dessa realidade? Nos lançamos nos braços do Senhor em confiança e fazemos o bem. Os cristãos devem confiar suas vidas ao fiel Criador, ou como algumas versões trazem aí, encomendar. O termo traduzido vem de um contexto bancário, que é o mesmo que depositar em segurança. Depositar e saber que aquele valor, aquele bem colocado ali não será perdido. É esse termo que Pedro usa originalmente para dizer: confiem a sua vida, depositem, encomendem a sua vida no banco de Deus. Esse banco, meus irmãos, não depende do mercado financeiro. Esse banco não depende de especulações, de estabilidades econômicas, não depende de governos humanos, nem da linha econômica que um governante deseja seguir. Esse banco é seguro, porque aquele que guarda é o fiel Criador. Podemos confiar, depositar o nosso coração no Senhor. Esse compromisso de guardar nossa vida em Deus, ele deve ser uma atitude contínua. A palavra de Pedro aí do autor é: estejam constantemente confiando as suas vidas. Quando ele diz, de acordo com a vontade, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, ou seja, que vocês passam tudo isso que eu falei antes, devem confiar. E essa também, mais uma vez, é uma ideia de continuidade. Continuem confiando, continuem depositando, estejam sempre com essa prática. E como que se faz isso? Muitas vezes a gente não investe porque a gente não pratica aquilo que Deus nos orienta a fazer. Nós não conseguimos constantemente confiar. Às vezes a gente não investe, é porque eu não tenho dinheiro mesmo, mas a pessoa quando não investe às vezes em ações e tal, e coisas por aí, porque é complexo, né? O meio financeiro, esse meio econômico, para quem não é da área é difícil. Domingo passado eu estava conversando com um irmão, e ele falando: cara, agora eu aprendi a mexer na bolsa e tal, aí botei 100, ganhei 300, aí quando eu sobe ele já tira logo. Eu disse: é isso aí que eu quero para a minha vida também, me ensina. Ele disse: olha, é difícil, tem que estudar e tal. Eu disse: meu irmão, eu estou com dinheiro aqui, eu quero aplicar, R$50, dá para começar? Ele disse: mas enfim, por que eu não boto toda a minha riqueza lá? Porque eu não entendo. Se não, botava tudo aquilo que eu tenho, todos os meus tesouros, todas as minhas reservas, botava lá, confiava. Mas eu não entendo, então eu estava conversando com o irmão: meu irmão, esses R$50 é precioso, me diga aí como investir com segurança. Ele falando um pouco sobre o mercado, mas não é verdade, quando a gente não entende, a gente tem medo de investir. E às vezes essa nossa confiança, esse nosso depósito no Senhor se dá porque a gente não conhece a Deus de fato. Nós não descansamos o nosso coração porque a gente não tem segurança naquele Deus que a gente serve, porque a gente não conhece, porque a gente não lê a sua palavra, porque a gente não ora. É por isso que a gente tem medo de investir no nosso coração, de depositar, de encomendar ao Senhor. E mesmo sofrendo mal, mesmo sofrendo as perseguições, devemos sempre confiar, praticando o bem. Ainda que as pessoas se levantem contra nós, nós retribuiremos sempre com bem. Ainda que a gente sofra, quando nós agimos assim, nós estamos entregando a Deus a nossa vida, de maneira com que Ele cuide de nós. Porque eu não quero me vingar, eu não quero revidar, eu não quero viver segundo os padrões daquelas pessoas, mas eu digo: Senhor, eu confio em Ti e continuo fazendo a Tua vontade. O cristão nunca pode esquecer que os seus tesouros não são dessa terra.
Os incrédulos têm essa perspectiva. As pessoas correm, se matam, estão cansadas e doentes, porque correm atrás de coisas dessa vida. Elas não têm uma visão de eternidade, elas não têm uma perspectiva do futuro, por isso querem desfrutar de tudo aqui. A confiança e a expectativa, meus queridos, não deve estar nessa vida, em coisas visíveis, em coisas perecíveis, mas em Deus, que é o Criador, e é por isso que Ele fornece todo suprimento para manter o seu povo. Se confiamos nele, nós sabemos que Ele provê em nossa vida. E eu não falo prover só das questões materiais, nossas necessidades básicas, mas Ele provê em todos os sentidos. Ontem a gente estava voltando para casa, a gente foi lá para o encontro na igreja, depois a gente saiu para lanchar e eu e Maria voltando para casa, e bem, quem conhece lá a igreja do Recanto, subindo aquela ladeira tem uma praça que tem uma lagoa lá que chama de Lagoa do Jacaré, porque tem jacaré mesmo lá. Eu convido você para esse ponto turístico do meu bairro, tem um jacaré lá, não é um jacaré, é um jacarézinho assim, mas ele está lá, amigo de Fernanda, sempre quando ela está comigo ele aparece, sozinho ele nunca apareceu. Mas a gente estava ali, um cruzamento, uma pessoa atravessou a avenida e bateu num carro e virou o carro. Quando a gente chegou, as pessoas estavam botando o carro na posição normal, né? Ele estava inclinado assim. E a gente olhou uns idosos saindo de dentro do carro. E a gente nunca para assim quando tem acidente, às vezes tem briga, vai ter tiro, a gente fica receoso. Mas a gente voltou e decidiu parar. E a gente ficou lá até tarde ajudando e tudo. E aí eles estavam vindo da igreja e uma das pessoas teve a mão esmagada e era o que não tinha culpa. E a gente ficou lá, assistência para essa senhora, assistência para o senhor que estava dirigindo super tranquilo, super calmo. E depois a gente descobriu que eles eram cristãos, estavam vindo da igreja e tal. E eu já estava em casa. E a gente não queria ir embora enquanto... A perícia, vocês sabem, né? Demora muito. E não chegava. E a gente lá, eu tentando ligar para os familiares dele, aquela coisa toda. E... consegui falar com o filho dele, consegui falar com a esposa dele, e ele sempre amenizando. Eu disse, não, alguém precisa ficar aqui com você, porque na hora que a perícia chegar, seu carro não tem condição de sair daqui mais, então ele precisava de ajuda. Resumindo a história, consegui falar, algumas pessoas ficaram ali esperando, um casal ficou esperando a família dele chegar, estava ficando já muito tarde, e eu fui para casa, e o filho dele me ligou. Depois que, como eu tinha ligado meu celular, ele me ligou agradecendo e tudo, e eu disse, não precisa agradecer e tal, aquela história toda. Mas quando eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando, Deus não desampara os seus filhos. Meus irmãos, eu nunca parei num acidente para ajudar. Talvez seja porque eu sou ruim, pecador, miserável. Mas às vezes é por medo. Mas ontem o Senhor fez com que a gente voltasse, porque um filho dele estava ali precisando de ajuda. E eu vejo, meus irmãos, que em tantos detalhes da nossa vida o Senhor está presente, não nos livrando do sofrimento. Ele sofreu o acidente, ele não era culpado, a mulher estava cheia do mé e tinha batido no carro dele revirado, ela estava boazinha, mas ele, a outra irmã lá tinha machucado a mão, mas o Senhor estava com ele. O Senhor preservou a vida deles, porque o acidente poderia ter sido terrível, quando a gente olhou o carro revirado, só que estava todo mundo de cinto, graças a Deus, então eles conseguiram ali não ter um prejuízo maior para a vida dele foi poupada, e o Senhor nos fez parar ali para ajudar aquele homem. Não é porque agora eu sou um cristão exemplar, não, mas é porque o Senhor nos move para que os seus filhos não fiquem desamparados. Eu creio nisso, meus irmãos. Pedro está dizendo que o Senhor é aquele em quem nós podemos confiar, depositar toda a nossa esperança, porque sabemos que Ele provê em meio às dificuldades. O Senhor nunca não, mas a gente olha para as Escrituras e vê o Senhor não livrando as pessoas da fornalha, da cova dos leões, da prisão, dos açoites, mas Ele diz, eu estarei com você, ainda que as águas venham te submergir, ainda que o fogo venha arder, eu estou com vocês. Meus irmãos, a grande diferença dos que estão em Cristo para os que não têm a confiança no Senhor, e não a confiança da boca para fora, mas daqueles que conhecem verdadeiramente a sua palavra, é porque eles têm convicção de que o fiel Criador está presente. Ainda que o fogo queime na nossa vida, e se você está inserido na família de Deus, saiba que existem pessoas que o Senhor levantará para ajudar só para esse fogo, para se apagar, para passar uma pomada na sua queimadura, para te levar para um hospital, que seja.
o Senhor está presente. Em resumo, o que Pedro está nos ensinando é que para aqueles irmãos, é que se Deus é aquele que está no meio do seu povo, então não estranhe o fogo que está refinando a vida de vocês. Se Deus é aquele que está no meio do seu povo, não estranhem as aflições, as dificuldades, as perseguições, pois Deus é aquele que guarda os seus e o seu Espírito Santo está sobre eles, o Espírito da glória de Deus, que é uma bênção que eles desfrutam agora, mas que também já mostra que eles desfrutarão eternamente. É a garantia da alegria que eles receberão quando encontrarem o Pai. Para a gente refletir e aplicar na nossa vida, não há como fugir do sofrimento. Se você está vivo, se prepare, porque tem sofrimento nessa vida. Sabe aquela história que para morrer basta estar vivo? Meu pai sempre disse isso, para morrer basta estar vivo, e aí vai tendo as desculpas, cada um vai morrendo de uma coisa. Para sofrer basta estar vivo. Você é um crente no Senhor, confia sua vida a Jesus, isso não vai te livrar do fogo. O sofrimento existe. Mas o sofrimento por causa de Cristo revela uma bênção presente e uma bênção futura. Se você está passando por isso, ou em algum momento estará passando, lembre-se da bênção presente, o Espírito Santo está comigo. Lembre-se da bênção futura, irei me alegrar grandemente quando a glória de Jesus for revelada. Também que o fogo refina e consome. Ele refina aqueles que estão em Cristo, mas consome para a destruição aqueles que estão fora da presença de Deus. Então pregue o Evangelho para que mais pessoas sejam refinadas e não queimadas. Pregue o Evangelho, compartilhe as boas novas, essa é uma boa notícia, espalhe, diga, ainda que você passe nesse sofrimento, nesse deserto, no vale, lembre-se ou saiba que futuramente, para a eternidade, existe descanso. Esse é o nosso papel, compartilharmos o Evangelho. E confie na providência do fiel Criador, Deus está com você. Pode estar difícil a sua situação, você pode estar passando por situações que você jamais pensou, mas se você está fazendo isso com fidelidade ao Senhor, se isso tem acontecido na sua vida porque você permanece firme em Deus, descanse e confie na providência de Deus. Ele é o fiel Criador, ou seja, aquele que fez todas as coisas, continua no controle de todas as coisas. Vamos orar? Bendito Senhor e Pai, fiel Criador, nós ouvimos a Tua palavra nessa manhã, Pai, e entendemos que é necessário passarmos pelo fogo. Ele refina a nossa fé, Ele traz maturidade, Ele revela que sobre nós está o Teu Santo Espírito e também produz uma alegria indizível no coração, que ainda experimentaremos completamente no dia que o Senhor voltar ou no dia que o Senhor nos chamar. Oh Deus, obrigado porque a Tua palavra nos encoraja em saber que em meio às aflições, em meio às lutas, perseguições, se passamos por tudo isso, mas nos mantemos fiéis diante do Senhor, nós podemos descansar e depositar a nossa vida em Ti. Obrigado, Jesus, porque em Ti encontramos consolo. Eu oro também por aqueles, meu Deus, que hoje estão passando por alguma aflição, em que o fogo está ardendo na sua vida, Pai. O fogo purificador está refinando a sua alma, o seu coração. E eu peço que o Senhor dê força para o Teu filho, para a Tua filha, perseverança, alegria, Senhor, em meio à adversidade, em saber que nós devemos permanecer firmes, porque o nosso descanso não está aqui nessa terra, mas está no Senhor. E ainda que esteja difícil, ainda que a gente chore, ainda que a gente sofra, que o Teu Espírito console, Pai, o coração e a vida de cada um dos meus irmãos, para a glória do Teu Filho Jesus. Nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.